Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje seguimos com o estudo do verbo no capítulo 14 do nosso livro. Na aula passada, eu trabalhei com vocês a parte teórica sobre locução verbal e também sobre as formas nominais do verbo. E hoje, na aula, eu vou retomar um pouco sobre o conceito de cada um desses aspectos e também vou resolver alguns exercícios aplicando essa parte teórica. E, conforme vocês sentirem necessidade, podem pausar o vídeo e fazer o registro no livro de vocês. Então, inicialmente, nós temos aqui o conceito de locuções verbais, que são conjuntos de verbos que atuam juntos para expressar uma determinada ação. Unem-se, então, um verbo auxiliar, e esse verbo auxiliar é um verbo conjugado, e um verbo principal empregado em uma das suas formas nominais. Então, uma das suas formas nominais pode ser o gerúndio, o particípio ou o infinitivo. E muitas locuções verbais desempenham o papel de um único verbo e são formadas com os verbos auxiliares, que são os que estão aqui, o ter, o haver, o ser, o estar, o ir, lembrando que eles estão conjugados. Então, nós temos aqui, para explicar melhor essa parte, nós temos a resolução do exercício 3, da página 301. Troque as locuções das frases a seguir por formas verbais simples. Ou seja, nós vamos trocar o conjunto de verbos por um verbo apenas, por uma forma verbal simples. Na letra A, uma das mais fantásticas árvores da terra é chamada de baobá. Então, a parte que é a locução é chamada. Então, trocando por uma forma verbal simples, a estrutura fica: uma das mais fantásticas árvores da terra chama-se baobá. Na letra B, minúsculos insetos vão perambulando por suas cavidades. Vão perambulando é a locução que deve ser substituída. Então, a resposta fica: minúsculos insetos perambulam por suas cavidades. Na letra C, aves buscam fazer ninhos em seus galhos. Então, nós trocamos buscam fazer pela forma simples. Então, fica assim: aves fazem ninhos em seus galhos. Na letra D, babuínos estão a devorar suas frutas. Então, estão a devorar, precisa ser trocada e fica: babuínos devoram suas frutas. Então, essas composições aqui, é chamada, vão perambulando, buscam fazer, estão a devorar, que são formadas por um conjunto de verbos, são as locuções verbais. Continuando ainda, o exercício 3, na letra E, morcegos querem beber o néctar de suas flores. Então, nós temos a locução querem beber, trocando fica: morcegos bebem o néctar de suas flores. Na letra F, até o elefante, o maior mamífero terrestre, pode se aproveitar dessa árvore. Então, pode se aproveitar e substituindo fica: até o elefante, maior mamífero terrestre, aproveita-se dessa árvore. Letra G, em seus troncos estão estocadas sempre grandes quantidades de água. Então, o que é a locução é a forma estão estocadas. Em seus troncos estocam-se sempre grandes quantidades de água. Na letra H, dessa forma, a vida pode resistir à dureza dos desertos da África. Então, o que é a locução é a expressão pode resistir, trocando fica: dessa forma, a vida resiste à dureza dos desertos da África. E aqui nós temos, então,
as formas nominais do verbo, como vocês já puderam perceber, elas estavam presentes na composição das locuções verbais do exercício anterior. Lembrando que são, então, o infinitivo, a terminação do verbo em ar, em er ou em ir, o gerúndio, a terminação em NDO, o particípio, a terminação em ado, edo ou ido. Exercício 1 da página 304, considere a primeira frase da notícia. De janeiro a junho, pelo menos 240 animais silvestres foram resgatados em Manaus e na região metropolitana pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAM. Lembrando que esse trecho foi retirado do texto que está na página anterior do livro. Na letra A, que locução verbal compõe essa frase? Então, lembrando que a locução é um verbo, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal. Foram resgatados. Letra B, descreva como ela é formada. Então, ela é formada por um verbo auxiliar conjugado no pretérito perfeito do indicativo, mais um verbo principal no particípio. Então, foram verbo auxiliar e resgatados verbo principal. Na letra C, os verbos normalmente apresentam a terminação M como marca de plural, enquanto os nomes terminam em S, ou seja, os substantivos e até mesmo os adjetivos. Qual marca foi aplicada à forma nominal dessa locução? Também recebeu o S, para a indicação do plural. O exercício 2 da página 304, no segundo parágrafo há uma construção com gerúndio. Observe. Normalmente, esses animais estão fugindo de algum desmatamento. Na letra A, circule na frase o gerúndio empregado. Então, a expressão fugindo, a terminação em NDO. Letra B, que aspecto do verbo gerúndio expressa? Ele transmite a ideia de que a ação é contínua, isto é, que sempre acontece e está virando um hábito, é algo comum. Ainda a letra C, releia a frase trocando o gerúndio pelo pretérito perfeito, ou seja, uma ação no passado. Em seguida, discuta sobre o seguinte assunto. Houve mudança de sentido? Então, trocando fica, esses animais fugiram de algum desmatamento. Então, comparando essa composição com a anterior, há mudança de sentido? Sim, por quê? Porque o verbo, no pretérito perfeito, passa a ideia de que a ação foi praticada uma única vez, que não era habitual. No exercício 3. Há no terceiro parágrafo dois particípios flexionados como nome, ou seja, como característica. Quais são eles? Feridas e criados. O exercício 4 da página 305 diz: releia o parágrafo transcrito a seguir. Quantos particípios flexionados como nome é possível identificar? Circule-os. Então, nós temos aqui, depois de resgatados pelo IPAM, os animais que não têm condições de ser soltos imediatamente na natureza, são levados para os centros de triagem de animais silvestres da Prefeitura ou do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Os centros de triagem acolhem e tratam os animais feridos. Quando estão recuperados e podem ser devolvidos à natureza, assim é feito. Então, aqui, essas formas verbais que estão circuladas estão no particípio. A letra B, apresente a forma infinitiva de cada um desses verbos. Então, aqui nós temos resgatar, soltar, levar, ferir, recuperar
e devolver. Então, os verbos que nós sinalizamos, que são 7, no exercício anterior, na letra A, agora sendo colocados na sua forma nominal e também o fazer. Então, fica resgatar, soltar, levar, ferir, recuperar, devolver e fazer. Exercício 5 da página 305, retome o seguinte trecho do último parágrafo. Além dos zoológicos, temos os mantenedores, que são pessoas físicas que se dispõem a despender uma certa quantia em dinheiro para dar a esses animais tratamento médico veterinário e mantê-los sob sua guarda, acrescentou. Nele podemos identificar 3 verbos no infinitivo. Quais são? Temos o verbo despender, o verbo dar e o verbo manter. Aqui, o manter sofreu uma pequena mudança por essa constituição aqui. Então, ele perdeu o R, mas continua sendo identificado como infinitivo. O exercício 6 da página 306, o particípio verbal está corretamente empregado em, na letra A, não estaríamos salvados sem a ajuda dos barcos. B, os garis tinham chego às ruas às 17 horas. C, o criminoso foi pego na noite seguinte à do crime. D, o rapaz já tinha abrido as portas quando chegamos. Letra E, a faxineira tinha refazido a limpeza da casa toda. A letra C é a correta. Na letra A, a forma adequada é estaríamos salvos. Na letra B, os garis tinham chegado às ruas às 17 horas. Na letra D, o rapaz já tinha aberto as portas quando chegamos. Na letra E, a faxineira tinha refeito a limpeza da casa toda. A tarefa é a leitura do texto das páginas 310 e 311, e vocês deverão também responder as questões das páginas 312 e 313, e a atividade que deverá ser postada no AVA, exercícios 3 e 4 da página 312. Por hoje era só. Bons estudos para vocês e até a próxima.